Podemos nos sentar. Senhores ministros, quanto à proclamação da arguição de descumprimento do preceito fundamental 46, eu proporia ao tribunal que nós o fizéssemos com o quórum completo, com a presença também do ministro César Peluso, hoje ausente. Se não houver objeção, portanto, nós poderemos suspender, então, a proclamação para discutirmos todas as implicações. Até a próxima sessão, com a presença do ministro Peluso. Eu não vou chamar. Tem outra Constituição. É? 66.819. Embora seja essa a 11ª oportunidade que venho a Brasília, da capital gaúcha, a capital federal, para proferir a sustentação oral, em virtude de se tratar de um tema em que está se revisando um precedente plenário dessa Corte, que é o Acórdão 212 de 484 do Supremo Tribunal Federal, eu pediria, dentro da mesma possibilidade, de adiar para, em conjunto com o processo dos Correios. Presidente, a balança da vida tem realmente dois pratos. Né? Preocupado com o contribuinte, preconizava, junto a Vossa Excelência, o pregando o processo. E o próprio contribuinte, então, pede o adiamento. Portanto, está deferido. Fica para quarta-feira, então. Vamos nos esforçar para colocar na quarta-feira. Obrigado. Ministro Araújo Grau, ação rescisória 1169, a relatoria de Vossa Excelência, a revisão do ministro Ricardo Lewandowski. Autor Lloyd Moraes Ramos, réu Milton Ramos. Senhor presidente, é uma ação rescisória, requer-se a constituição de decisão que homologou sentença estrangeira. A autora alega que o réu agiu com dolo tanto na ação de divórcio processada nos Estados Unidos, que, segundo ela, será impugnada no foro competente, quanto no pedido de homologação que pretende rescindir por meio da presente ação rescisória. O réu sempre conheceu seu endereço nos Estados Unidos, não se justificando a situação por edital do processamento do pedido de homologação. O réu, em contestação, sustenta que, à época do divórcio, desconhecia o endereço da autora nos Estados Unidos e que esta se encontrava no Brasil quando ajuizado o pedido de homologação de sentença estrangeira, havendo, inclusive, apresentado queixa-crime contra o contestante. Sustenta que não agiu com dolo durante todo o processo de homologação, não tendo sido atendidos os requisitos. A autora requereu depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, diligências. O Departamento de Polícia Federal, o réu não foi localizado para prestar depoimento. O Departamento de Polícia Federal informou a existência de registros de entrada, 1, e 2 registros de saída do Brasil, no ano de 80, não havia notícia de nova entrada em território nacional. Vieram as alegações finais, o Procurador da República opina pela procedência da ação. É o relatório. O senhor revisor está de acordo? Sim? Posso? A decisão rescindida transitou em julgado em 10 de maio de 82. A ação foi proposta em tempo, em abril
29 de abril de 83. No mérito, é inequívoco que, desde 97, o réu conhecia o endereço da autora, documento de folhas. Não obstante essa evidência, ao requerer a homologação de sentença estrangeira, a esse tribunal afirmou que a autora residia em São Paulo, silenciando sobre a existência de endereço dela nos Estados Unidos. A autora comprova, ademais, que não residia no Brasil no período em que foi julgado o pedido de homologação. Configura-se assim, nos termos do artigo 485.3, inciso 3 do Código de Processo Civil, o dolo do réu por não fornecer, quando requereu homologação, o endereço de que tinha conhecimento para citação da autora, ora, a autora induzindo a revelia. Julgo procedente o pedido para rescindir a decisão que homologou a sentença estrangeira. Apenas um pequeníssimo trecho do meu voto, que é longo, também conheço da ação, e digo o seguinte, em síntese: verifico que a autora juntou às folhas tais depoimentos no sentido de que ela não residia no Brasil, ressaltando ainda que a sua citação neste país, se não resultou de má-fé, foi, no mínimo, equivocada, visto ter sido notificada em 77 pelo seu ex-marido em sua residência de New Jersey, nos Estados Unidos. Esses fatos, por si só, levam ao julgamento de procedência da ação, e ainda cito um trecho corroborando esse entendimento do eminente Procurador-Geral da República, e o meu voto é no mesmo sentido que o voto do eminente ministro Eros Grau. Conheço e julgo procedente a ação rescisória para desconstituir a sentença que homologou o divórcio de número 2777-4, publicado no Diário Oficial da Justiça, de 5/5/1992. E encaminho os presentes autos em consonância com o disposto no artigo 105.1-I da Constituição Federal ao Superior Tribunal de Justiça para que aprecie o pedido de homologação da sentença estrangeira, que faça, então, o judicium rescisório. Ministra Carmen. Acompanho o relator, excelência. Ministro Joaquim. Ministro Carlos Brito. Conversando com a ministra Ellen sobre... Eu também vou acompanhar o relator no sentido Presidente, só tenho uma dúvida, e creio que o voto do relator é em maior extensão. É que a rescisória, ela reúne os dois juízos, o juízo reincidens e rescisório. A nova decisão a ser prolatada é no sentido de não se homologar a sentença estrangeira. Por isso eu ponderaria ao ministro Ricardo Lewandowski, se o ministro abre margem a novo crivo dessa mesma sentença, que teria sido prolatado em um processo em que não houver a citação regular da ré, chegando-se até mesmo a satisfação do quião da ré quanto à partilha, né? A participação em um apartamento em São Paulo considerado $1, seria parte dela. Então, nós chegaríamos à conclusão de que esta sentença não pode ser homologada ante o vício maior, que é o vício de citação. Até porque esse é que é o fundamento da ação rescisória, como alertado por Vossa Excelência. Este é que é o fundamento, a nulidade de citação, sendo que Ou seja, não abrimos margem a uma nenhuma ótica consideração. diversa do Superior Tribunal de Justiça, o que contrariaria, inclusive, a organicidade do direito, Nós já que o anulamos a Supremo decisão, está mas agora a sentença no tem que ser ápice da examinada. pirâmide Perdão. do Judiciário. A sentença terá que ser examinada. Eu acho que a sentença tem que ser examinada por quem de direito, agora nos termos da Constituição. Não, nós somos, veja bem, nós somos o único órgão competente para julgar a rescisória, e julgar a rescisória como um grande todo, reunindo o juízo reincidens e rescisório. Isso. No juízo rescisório em si, nós prolatamos uma nova decisão na rescisória em decorrência do pronunciamento primeiro, no sentido de não ser homologável essa decisão do judiciário americano. Porque corremos o risco, presidente, imagina, Vossa Excelência, de o processo, de a decisão estrangeira ser apresentada ao Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça vir a homologar essa mesma sentença, que nós apontamos que não é passível, e não era passível de homologação ante o vício, né,
que contamina o processo, o maior vício, que pode, inclusive, ser articulado na fase de execução, que é o do conhecimento da ação proposta. Distinguir a existência de dois judicia no processo rescisório, o judicium rescindens e o judicium E somos rescisório, competentes para... reconhece que o Supremo tem competência originária para ele próprio, em sede de ação rescisória, desconstituir a autoridade da coisa julgada. Mas, tendo em vista a inovação constitucional trazida pela Emenda Constitucional 45, de 2004, reconhece que o judicium rescisorium deveria ser proferido pelo STJ, que hoje dispõe de competência originária. E o tema que motivou a rescisória é um tema de fundo, não diz respeito à nulidade do processo que veiculou o pleito de homologação, não é isso. Se fosse isso, sim, nós tornaríamos insubsistente a nossa decisão e aí teríamos campo para o crivo do superior. Mas aqui, Bem, não, mas, presidente, eu acredito, entendo perfeitamente que a questão é controvertida, embora eu acho que o Superior Tribunal de Justiça não poderia aproveitar a mesma sentença e contrariar o entendimento nosso, dando por válida a citação. Mas eu penso que isso pode ser deixado para a própria parte, pode eventualmente intentar novamente, se quiser, a homologação junto ao órgão judiciário competente. Então, eu me limito simplesmente a acompanhar o eminente ministro Eros Grau, simplesmente rescindindo a sentença que homologou o divórcio. Por conta acompanhando, da portanto, sem encaminhar os autos. Mas também não fecho a porta, desde logo, para que a parte se entender conveniente, oportuno, e que ingresse com, enfim, o pedido de o devido homologação. pedido de homologação. Relator. A ação foi proposta em 29 de abril de 83. De quando? A ação corre há 25 anos. Vamos simplesmente rescindir e a competência é inquestionavelmente nossa. não, e o tribunal, a premissa foi ressaltada pelo ministro Celso de Mello. O tribunal é competente para o julgamento da ação rescisória no todo, né? E ao pleito, no sentido de se declarar impossível a homologação da sentença estrangeira ante um vício de citação, vício que nós empolgamos para rescindir o nosso acordo. Sim, bom, a sentença americana está rígida. O que não está rígido é o processo de homologação, por vício na citação. Isso que acontece. Mas o vício, perdoe-me, presidente, insistiu um pouco mais para que o sistema, a meu ver, não fique capenga. O vício de citação não é do processo que veiculou o pleito de homologação. O vício de citação é do processo que ocorreu na origem, ou seja, ele contamina a própria decisão estrangeira. E contaminando a decisão estrangeira, não podia ser essa decisão estrangeira homologada. Nós concluímos que realmente não podia, mas aí abrimos margem para um outro órgão apreciar se ela é passível ou não de homologação. A incongruência, a meu ver, salta aos olhos. Presidente Data Vênia, com todo respeito, eu entendo que nós não temos jurisdição para desconstituir uma sentença americana de divórcio. Isso não é o caso. É. Não, nós não estamos desconstituindo a sentença americana. O que nós estamos dizendo é que, ante o vício de citação, a contrariedade é uma matéria que é fundamental, para mim, de ordem pública. Essa sentença não é executável, e a execução pressupõe, a bem, inclusive, situado no Brasil, pressupõe a homologação do Supremo. O Supremo não homologa essa sentença. Ministro Ellen Grace. Acompanho o relator. Ministro Marco Aurélio. Acompanho o relator. Ministro Celso de Mello. Portanto, julgada procedente a ação rescisória no sistema do voto do relator. Senhor... Sim?
Eros Grau. Agravo regimental nos embargos de declaração na ação direta 2359. Agravante Confederação Nacional de Indústria e Sindicato Nacional de Empresas Distribuidoras de Gás, de com efeito de petróleo, Sindigás, agravada Governador do Espírito Santo e Assembleia Legislativa do mesmo Estado. São agravos regimentais interpostos pelo Sindicato Nacional de Empresas Distribuidoras de Gás Líquido Efeito, Sindigás, que figura nos autos como amicus curiae, contra a decisão, e pela Confederação Nacional da Indústria, contra a decisão que não conheceu o embargo de declaração oposto pela Sindigás, que manifesta a ausência de legitimidade para recorrer na qualidade de amicus curiae. Plenário julgou improcedente o pedido constante da ADI, a Sindigás, amicus curiae, opôs embargos de declaração, que eu deixei de conhecer por serem incabíveis. Contra a decisão que não conheceu dos embargos, novamente o amicus curiae interpôs agravo regimental e a CNI opôs embargos de declaração. Os embargos de declaração da requerente foram convertidos em agravo regimental, decisão dessa Corte, de 8 de outubro de 2008. Assim, há nos autos 2 agravos regimentais. Eu estou, senhor presidente, negando provimento a ambos os agravos. Entidades que participam na qualidade de amicus curiae dos processos objetivos de controle de constitucionalidade não possuem legitimidade para recorrer, ainda que aporte aos autos informações relevantes ou dados técnicos. Estou citando precedentes, isso com relação ao agravo do amicus curiae. Com relação ao agravo da Confederação Nacional de Indústria, eu estou também negando provimento porque carece de amparo jurídico. O que houve foi uma simples adesão àquele agravo que não cabe. Por isso, eu não conheço o agravo regimental interposto pelo sindicato, pelo Sindigás, e nego provimento ao segundo agravo. Ministro, objetos dos agravos são decisões individuais de Vossa Excelência. Os agravos regimentais não estão direcionados visando infirmar os pronunciamentos do plenário nos embargos declaratórios. Não, o plenário, a decisão agravada é uma decisão do plenário. Nós julgamos improcedente não cabem os agravos. Seria o caso de não conhecermos ambos os agravos. Não, me perdoe, ministro. Assim, O plenário julgou da improcedente. O plenário julgou improcedente. Aí houve embargos. Esses embargos foram decididos monocraticamente. E aí é que vieram os agravos. Aliás, são agravíssimos, porque são mais de um. É Portanto, a questão do amicus curiae, de decisão amicus curiae monocrática. poder Questão do recorrer. amicus curiae. Primeiro houve o agravo de quem propôs a ADI com... Você não está Aí veio o conhecendo. outro. Aí a autora da ADI... não replicou. conhece do agravo do sindicato, amicus curiae, e conhece desprover o outro O agravo. outro, Né? exato. Portanto, De acordo? conhecido do agravo. Não conhecido o agravo do sindicato. o primeiro não Sindicato. conhecia, Não Primeiro conhecido do sindicato. O segundo E conhecido, conhecido e negado desprovido. provimento. provido. Senhores ministros, está encerrada a sessão. Cadê o discurso? Material que estava.
Encerrada esta sessão plenária que marca o início dos trabalhos do segundo semestre, nós já temos a previsão para a continuação dos julgamentos previstos na pauta original, já pronta para a próxima quarta-feira, dia 5 de agosto de 2009, com expectativa também de continuação do debate relativo à questão de ordem na DPF número 46. Pois é, Karina, então há um suspense ainda. Aliás, são os dois pontos que eu gostaria de destacar. Esse julgamento, vamos ver daqui a pouco também a ação rescisória 1169, da qual você havia feito comentários, inclusive, no início do programa. Vamos voltar aqui à DPF 46. Continua em suspense, portanto, retomando a pergunta, essa questão que deverá ser decidida pelo Supremo, com a presença do ministro César Peluso, que estava ausente hoje, para se definir como fica essa questão dos 6 votos, que é a cláusula de reserva. Quer dizer, grande suspense que nós temos até quarta-feira, no caso. Sem dúvida, eu acredito que os ministros vão aguardar a ratificação, né, a confirmação do voto do ministro César Peluso, para poder, então, tomar uma decisão de como ficará o resultado desse julgamento dessa ADPF. Insisto mais uma vez, a lei que regulamenta a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela não é específica no sentido de que... Algum problema? Não, tudo bem. Sim. Não é específica no sentido do quórum para a votação, apenas que deve haver a maioria absoluta de 2/3, para o julgamento, para o início do julgamento da ADPF. Eu vou rever aqui, enquanto isso, então, Karina, nós tivemos o voto do ministro Eros Grau, que julgou improcedente a ação de descumprimento de preceito fundamental, o ministro Joaquim Barbosa, que foi no mesmo sentido, o ministro César Peluso, que julgou também improcedente, acompanhada também pela ministra Helen Grace. Vale lembrar que, nesse sentido, também a ministra Carmen Lúcia. A questão que a Karina nos explica a respeito do ministro César Peluso é que ele acompanhou justamente esses votos no sentido da improcedência, mas como ele não está presente, talvez até acompanhando o julgamento pela própria TV Justiça, existe essa possibilidade, é claro, e existe a possibilidade de que ele modifique o voto. Se isso acontecer... Assim como nós tivemos hoje o voto, né, a remodulação do voto do ministro Gilmar Mendes, é possível também que o ministro César Peluso, com esses argumentos trazidos hoje, possa ou ir pela procedência parcial ou ratificar o seu voto, como a gente disse. Então, o ministro Gilmar Mendes preferiu, junto com os demais, adiar o resultado, a proclamação do resultado deste julgamento para a próxima sessão, em que o ministro César Peluso deverá estar presente, né? E aí decidir efetivamente qual é a decisão do Supremo acerca do monopólio dos serviços prestados pelos Correios. Karina, e sobre este segundo processo, houve um outro processo também que houve a suspensão do pregão, provavelmente deve voltar na próxima quarta-feira também, mas eu vou direto aqui à ação rescisória 1169, que é exatamente aquele processo que nós conversamos no início do programa de hoje, relativo a uma sentença que houve a decisão homologatória de sentença estrangeira decretando o divórcio a partir de bens do casal. Vamos direto ao ponto. Qual foi a decisão dos ministros? Os ministros decidiram por rescindir essa sentença que homologou a decisão proveniente dos Estados Unidos por vício, por ausência de citação válida. Então, essa já é uma confirmação da jurisprudência do Supremo, em que, havendo qualquer vício na citação, seja na origem, né, e essa sentença não poderia ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nesse sentido, eles derrubam, rescindem, anulam, vamos colocar dessa forma, a decisão que homologou a sentença estrangeira, portanto, ela não é passível de produzir efeitos aqui no Brasil. Ela não pode ser executada aqui no Brasil sem antes passar por esse crivo que, por força do vício da citação, não tem qualquer efeito aqui. Bom, Karina, esses são os temas principais desta sessão plenária de hoje. E lembrando que nós temos já encontro marcado com os telespectadores, amigos da TV Justiça, na próxima quarta-feira e julgamentos também na quinta. Portanto, a expectativa para a revisão dos pontos principais desses 3 dias de julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal também no programa Síntese. E lembrando também, Karina, que hoje é dia de posse dos novos conselheiros do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E
Essa solenidade vai acontecer ainda hoje, aqui no Supremo Tribunal Federal. Um dos motivos, inclusive, para o fato de a própria sessão plenária terminar um pouco mais cedo, um dia bastante movimentado em função dessa retomada dos trabalhos, e já previsão também de julgamentos no Conselho Nacional de Justiça nesta sexta-feira, já com os novos conselheiros empossados no CNJ. Portanto, uma semana de muito trabalho, com expectativa. Os julgamentos que aconteceram hoje, posse dos novos conselheiros do CNJ, com sessão amanhã, e os julgamentos da quinta e da sexta-feira, o que significa que teremos programa síntese com as decisões de hoje, quarta e quinta-feira, e ainda sessão CNJ no final de semana, com os julgamentos dos novos, efetuados pelos novos conselheiros do CNJ, já no sessão CNJ, portanto, no final de semana. Karina, encontro marcado na quarta-feira, portanto. Você, Karina Zucolotto, obrigado de novo pela participação. Mas até quarta-feira. Um bom semestre para todos nós, já acompanhando as decisões do Supremo Tribunal Federal, e encontro marcado na próxima quarta-feira aqui na TV Justiça. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, demais ministros que compõem o pleno dessa egrégia corte, excelentíssimo procurador-geral da República, senhores advogados que assistem a essa sessão. Primeiramente, cumpre esclarecer que esse inquérito, como bem relatado pelo excelentíssimo relator, teve início a partir de uma notícia de crime oferecida há quase 10 anos atrás por um desafeto político do deputado, quando do seu ingresso na primeira legislatura como deputado federal pelo Amazonas. O deputado Silas Câmara hoje já está na sua terceira legislatura. E essa notícia de crime oferecida perante o Ministério Público, a representação do Ministério Público no estado do Amazonas, trazia uma série de fatos supostamente desabonadores ao deputado, que foram, em sua maioria, rechaçados e afastados pelo próprio Ministério Público, e dessas várias imputações, sobraram 2 episódios que o Ministério Público entendeu relevante para dar prosseguimento na forma de investigação policial. Um deles é esse objeto, hoje, da presente denúncia, que seria a suposta utilização de uma cédula de identidade falsa para a produção de procuração e subestabelecimento por instrumento público e para alterações de contrato social de uma determinada empresa lá do Amazonas. E o outro fato, que se entendeu também relevante perquirir em investigação policial, teria sido uma chamada adoção à brasileira da menor com quem o deputado, uma menor filha da esposa com quem o deputado veio a se casar e que era filha de uma terceira pessoa, que ele atribuiu como se fosse filha dele. Esse fato não é objeto dessa presente denúncia, é de um inquérito em separado, que está sendo ainda objeto de investigação. Portanto, os fatos aqui hoje que se discutem com relação ao recebimento dessa presente denúncia são só aqueles referentes ao suposto uso dessa cédula de identidade falsa e à suposta obtenção de um cartão de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda, também tido como falso.
Ocorre que, como, na verdade, nós fomos constituídos para representar o deputado Silas Câmara já após a apresentação de sua resposta preliminar, e estamos, portanto, cingidos àquilo que já foi colocado naquela oportunidade. E, de fato, o deputado, há mais de uma década, antes de ingressar na vida pública, procurou, lá no Amazonas, um escritório de despachantes local, e na expectativa de fazer alteração no seu registro civil para que constasse do seu nome o apelido materno. O nome do deputado é Silas Câmara, a pretensão dele era ver incorporado ao seu nome o apelido de linhagem materna, o apelido Duarte, para que viesse chamar Silas Duarte Câmara. Por meio desses despachantes, obteve os documentos referidos na denúncia, tanto a cédula de identidade como o cartão de inscrição no CPF. Importante registrar, nesse momento, que nesses dois documentos, nenhum outro dado referente ao deputado sofreu qualquer tipo de alteração. A sua filiação está claramente identificada no documento e o nome de seu pai e o nome de sua mãe são os nomes verdadeiros. A sua data de nascimento é a data verdadeiramente indicada. O local de seu nascimento é o local onde efetivamente nasceu o deputado. Portanto, em nenhum momento o deputado teve o propósito de atribuir a si uma falsa identidade ou se apresentar como se terceiro fosse. Apenas, por questões pessoais, por questões de âmbito familiar, pretendeu incorporar ao seu nome o apelido materno. Talvez não tenha tido cuidado bastante de, à ocasião, se assegurar de que o processamento dessa alteração no registro civil estava sendo feito de maneira mais adequada pelos despachantes que contratou. Talvez não tenha sido cuidadoso e zeloso para cuidar de observar a maneira como estava sendo feito. Mas o fato é que recebeu esses documentos e, a partir daí, os utilizou como se bons fossem. E registre-se, utilizou por um período curtíssimo de tempo. Esses documentos teriam sido obtidos, imagina-se, pelo que se narra na denúncia, em setembro de 97, teriam sido utilizados em novembro de 97, e já em junho de 98, o próprio deputado teria reconhecido o equívoco na emissão dos documentos, reconhecido a falsidade, pedido o cancelamento do CPF em dezembro desse mesmo ano e deixado de usar a tal da cédula de identidade tida como falsa. Os documentos a que alude a denúncia, tanto a procuração e subestabelecimento por instrumento público, como as alterações de contrato social, foram feitas de fato, constando nesses documentos os dados da carteira de identidade tida como falsa, ou seja, a qualificação do deputado como Silas Duarte Câmara. Entretanto, esses documentos não foram utilizados para qualquer ato jurídico relevante. A própria denúncia não descreve uma única ocasião em que esses documentos tenham sido efetivamente utilizados para produzir qualquer resultado. Apenas houve a lavratura da procuração, posterior subestabelecimento, as alterações de contrato social, mas esses documentos jamais foram efetivamente utilizados para qualquer outra finalidade que pudesse ensejar prejuízo a terceiro, como bem observado na resposta preliminar apresentada pelo colega que me precedeu. Não por esses fatos, entende a defesa também que a denúncia incorre em inépcia, na medida em que pretende atribuir ao deputado o uso de documento falso, sem descrever com clareza por que meio o deputado teria efetivo conhecimento da falsidade dos documentos que tinha em mãos. Me parece que essa é uma circunstância elementar do tipo do uso do documento falso, quer dizer, o conhecimento da falsidade é uma elementar do tipo do uso do documento falso, e essa necessidade imperiosa de que as circunstâncias elementares do tipo venham descritas claramente na denúncia já foi, mais de uma vez, prestigiada por esse Supremo Tribunal Federal, e eu venho aqui invocar o precedente do habeas corpus 86.000 dessa Corte, em que, no voto proferido pelo excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, consta expressamente que as circunstâncias de fato que correspondem aos elementos do tipo penal, a descrição dessas circunstâncias devem ser feitas com dados fáticos da realidade, não bastando a repetição da descrição típica. Esta serve de modelo que deve ser preenchido com elementos do fato concreto. Assim, por exemplo, na denúncia por estelionato, não basta referir que houve um meio fraudulento, a necessidade de descrevê-lo. A falta de descrição de uma elementar provoca a inépcia da denúncia, porque a defesa não pode se defender de fato que não foi imputado. Denúncia inépcia deve ser rejeitada e, se não for, pode haver trancamento da ação penal por habeas corpus. A inépcia que se sustenta aqui é que, embora
a denúncia tão só afirme que o deputado agiu com conhecimento da falsidade, da suposta falsidade dos documentos, em nenhum momento a denúncia descreve por que meio ele teria tido o conhecimento específico dessa falsidade. Por fim, e sem querer tomar mais tempo dessa corte, a defesa não ignora os inúmeros precedentes desse tribunal que afastam o conhecimento da chamada prescrição pela pena ideal ou da chamada prescrição antecipada da pena em perspectiva. E o fundamento lógico dessa orientação do Supremo Tribunal Federal é que violaria o princípio da presunção de inocência, presumir-se uma condenação e uma consequente aplicação de pena para que, num exercício hipotético, se calculasse essa pena e se aplicasse uma extinção de punibilidade não prevista expressamente em lei. Seria uma causa de extinção de punibilidade que não encontra sequer previsão legal. A defesa não ignora esse fato. Entretanto, gostaria de ponderar a Vossas Excelências que o fato mais antigo a que se refere a denúncia data de 30 de junho de 98, há mais de 11 anos, ou vamos completar 11 anos agora, no final desse mês. E, embora não se queira aqui pleitear o reconhecimento da pretensão antecipada da pena em perspectiva, entende a defesa que essa matéria, hoje, diante do ordenamento jurídico vigente, merece uma interpretação diferente. Entende a defesa que, embora não se possa fundamentar a extinção da punibilidade sem que haja uma expressa previsão legal nesse sentido, que preveja a extinção da punibilidade pela pena ideal, é possível se rejeitar uma denúncia nessas circunstâncias com base no artigo 395, inciso 3º do atual Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 11.719 de 2008, que prevê expressamente que não será recebida a ação penal quando faltar justa causa, não será recebida a denúncia quando faltar justa causa para a ação penal. E, nesse caso específico, é evidente que carece de justa causa uma ação penal quando, não por um exercício de futurologia, mas pela própria análise científica dos autos, a partir das próprias regras de dosimetria, se é possível antecipar que a efetividade da pretensão postulada pelo Ministério Público, ou seja, a própria efetividade da persecução penal, não virá a se concretizar ao final do processo. Me parece bastante evidente nesse caso, pelas próprias circunstâncias do fato, e lembrando que consta do próprio relatório lido aqui pelo excelentíssimo ministro relator, que em sua resposta preliminar o acusado não nega os fatos narrados da denúncia, que de certa forma implicaria numa espécie de confissão, que é uma causa de atenuante obrigatória até nesse caso, e que também não há nenhuma causa especial de aumento de pena, não há nenhuma circunstância agravante, aparentemente as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis. Quer dizer, não é um exercício de futurologia, mas tão só o próprio reconhecimento científico de que, pelas regras de dosimetria, não se chegaria a uma pena que pudesse ser aplicada ao deputado que não estivesse já alcançada pela prescrição ao final do processo, o que se pede não que se julgue extinta a punibilidade pela pena ideal, mas que se reconheça a falta de justa causa. E o amparo legal para esse pleito é não só o disposto no artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal, mas a própria regra introduzida no artigo 5º da Constituição, pela emenda constitucional 45, que fala sobre a duração razoável do processo. Ora, se hoje a própria Constituição assegura ao jurisdicionado que o processo tem uma duração razoável e que viola a própria dignidade da pessoa responder a um processo por mais tempo que o devido, por mais tempo que o necessário, por um tempo que exceda o razoável, pior será ainda responder a um processo desnecessário, que antecipadamente já se consegue vislumbrar que não terá resultado prático, que não terá efetividade, ainda que o Ministério Público alcance seu propósito na persecução penal e obtenha uma condenação. Então, me parece que viola o princípio constitucional que assegura a duração razoável do processo, a simples manutenção de um processo penal, que é, por sua própria natureza, estigmatizante, quando já se sabe, já se é possível antecipadamente conhecer de que esse processo, mesmo que chegue a termo e que o Ministério Público tenha sucesso em sua pretensão, ele não terá qualquer eficácia no âmbito jurídico penal. Então, são com essas considerações
que a defesa do deputado Silas Câmara pede a essa Corte que não seja recebida a denúncia e que não seja instaurada a ação penal. Obrigado. Ao relator. Reconheço de saída a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do artigo 4º do Decreto-Lei 368, atribuído a Silas Câmara, a Antônia Lucélia Cruz Ramos e a Luciano da Cruz Ramos. Como bem observou o Ministério Público Federal, o artigo 4º do Decreto-Lei 368 prevê pena de 1 mês a 1 ano de detenção. Ao que se apurou, o não pagamento do salário de empregados da pessoa jurídica Shekinah Limitada ocorreu em 1997. Logo, nos termos do artigo 109, inciso 5º do Código Penal, a prescrição do delito sob enfoque já operou-se em 2001. Quanto ao crime de uso de documento falso, registro que o denunciado não questionou a falsidade da carteira de identidade número 696.001, expedida em 2 de agosto de 1979, em nome de Silas Duarte Câmara. Também não negou ter usado tal documento. De qualquer forma, ainda que tais pontos fossem objeto de questionamento por parte da defesa, não se pode negar a existência de fortes indícios, tanto de que um denunciado tem 2 carteiras de identidade, uma de número 563.167 e outra de 696.001, sendo esta última falsa, como também de que ele usou tal documento sabidamente falso. Com efeito, como bem destacou o Ministério Público, aspas, constatou-se que a numeração da mencionada carteira de identidade é incompatível com a data da sua expedição. Eis que, no ano de 1979, foram emitidas as carteiras de identidade de número 480.749 a 524.757, ao passo que somente em 1983 deu-se a expedição dos documentos de número 645.396 a 696.045. Apurou-se ainda que, no ano de sua suposta emissão, 1979, as características da cédula utilizada para a expedição do documento ainda não haviam sido adotadas, o que só veio a ocorrer com o advento da Lei 7.116 de 83, conforme inscrição aposta no próprio documento. Ademais, não seria possível que a mencionada carteira de identidade fizesse referência, quando de sua emissão, ao CPF número 511.885.202, dígito 10, cuja expedição somente se deu em setembro de 1997. Outro sim, constatou-se que o documento de origem informado na citada carteira de identidade, qual seja a certidão de nascimento número 2.546, livro AB, folhas A3 do cartório do 2º ofício de Manaus, sequer existe nos registros do cartório, nos termos da certidão negativa de folhas 427, apenso 2. Fecha aspas. Digo eu, especificamente quanto ao crime descrito no artigo 304 do Código Penal, verifica-se que a carteira de identidade número 696.001 foi usada em 17 de outubro de 1997 e em 15 de junho de 1998 para, respectivamente, fazer procuração e subestabelecimento públicos, ambos relativos à pessoa jurídica Shekinah Limitada, bem como em 5 de novembro de 1997 e 30 de junho de 1998, para alterar o contrato social da pessoa jurídica construtiva materiais para construção limitada. Em sua resposta escrita, o denunciado, em síntese, limitou-se a alegar que, aspas, nenhum prejuízo decorreu a terceiros em virtude do uso de tal carteira de identidade. Ainda segundo o denunciado, o documento em questão não foi usado para a prática de fato relevante
nem tampouco com, aspas, o fim de livrar-se de dívidas, havendo apenas uma, aspas, ligeira discrepância, fecha aspas, nos documentos confeccionados com base na carteira de identidade apontada como falsa. Além disso, o denunciado arrependeu-se, aspas, na primeira oportunidade que se lhe apresentou, deixando então de usar a citada carteira de identidade, motivo pelo qual afirma ter havido arrependimento eficaz. Em primeiro lugar, o uso de documento falso é crime formal e consuma-se com o efetivo uso. Para a configuração do tipo subjetivo, basta a vontade de usar o documento, com consciência da sua falsidade. Dolo genérico, portanto. A defesa, como dito, não negou nem a falsidade, nem o uso da carteira de identidade número 696.001, o que, ademais, pode ser constatado no subestabelecimento público de folhas 372, assinado pelo próprio denunciado. Pode também ser visto na procuração pública de folhas 373 dos autos em apenso e nas alterações do contrato social da pessoa jurídica construtiva materiais para construção limitada. Aliado a isso, da leitura da procuração de folhas 373 dos autos em apenso, vê-se que foram outorgados ao denunciado e identificado pelo nome de Silas Duarte Câmara e pela carteira de identidade número 969.001, poderes para, por exemplo, representar a pessoa jurídica Shekinah Limitada, aspas, junto a bancos e casas bancárias em geral, notadamente Excel Econômico, Banco do Brasil S.A., Banerj, fecha aspas, podendo, para tanto, aspas, abrir e movimentar contas bancárias, assinar propostas ou contratos de abertura de contas de depósito e de abertura de créditos, ajustar condições de empréstimos, fecha aspas, dentre outros. Situação semelhante se verificou em alteração contratual da Construtiva Materiais para Construção Limitada, por meio da qual o denunciado, também identificado como Silas Duarte Câmara e pela mesma carteira de identidade, foi admitido como sócio dessa pessoa jurídica, podendo, em decorrência disso, passar a representá-la perante terceiros. Folhas 225 e 226 dos autos em apenso. Resumindo, senhores ministros, há dados concretos a evidenciar que o denunciado usou a carteira de identidade em causa para praticar fato relevante, havendo muito mais do que ligeira discrepância nas informações constantes da procuração, do subestabelecimento e das alterações contratuais acima referidos, os quais, repito, foram confeccionados com base em carteira de identidade, ao que tudo indica falsa. Nesse contexto, também não há como ser aceita a tese de que teria ocorrido desistência voluntária ou arrependimento eficaz, dado que o material probatório até então produzido traz indícios suficientes de que o denunciado não desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito a ele imputado, nem tampouco impediu que o resultado criminoso se produzisse. No que diz respeito ao crime de falsidade ideológica, anoto que o denunciado também não negou que, para a obtenção do CPF número tal, declarou-se chamar-se Silas Duarte Câmara, ao invés de Silas Câmara, que é o seu nome verdadeiro. Aliás, tal fato acabou sendo confirmado na petição de folhas 211 a 215 dos autos, em apenso, subscrita por advogado constituído pelo denunciado. Sobre essa acusação, o denunciado, em sua resposta escrita, apenas disse que quis, aspas, ter em seu nome também o materno, como tem os seus irmãos, fecha aspas, já que foi registrado apenas com, aspas, patronímico paterno, fecha aspas. De acordo com a defesa, o denunciado Silas Câmara, ao, aspas, ter-se havido a sua conta por Silas Duarte Câmara, não pretendeu fraudar, fecha aspas, mas apenas, aspas, render homenagens à sua mãe, cujo patronímico lhe foi omitido em todos os documentos da vida civil, fecha aspas.
Mesmo reconhecendo que deveria ter incluído o sobrenome materno pelas vias ordinárias, o denunciado afirma que, aspas, a falta de tirocínio e de orientação de profissional do direito optou, esponte sua, pela via menos morosa e onerosa. Fecha aspas. Concluindo, o denunciado assevera que a acusação de falsidade ideológica não teve o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Tal conclusão, entretanto, não encontra respaldo nos autos, uma vez que o denunciado, ao que se apurou, inscreveu-se no cadastro de pessoas físicas com outro nome, dando ensejo à inclusão desse nome no CPF de número tal, posteriormente cancelado pela Receita Federal, dada a multiplicidade de registros, uma vez que ele já era portador de outro CPF de número tal, emitido com o seu nome verdadeiro. Em outras palavras, não há como negar que a obtenção de um segundo CPF, mediante declaração de nome diverso do verdadeiro, significa alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. De qualquer forma, aspas, o crime de falsidade ideológica consuma-se com a omissão ou a inserção direta ou indireta da declaração falsa ou diversa da que devia constar. Trata-se de crime de natureza formal, que não exige o prejuízo efetivo. Basta, pois, a possibilidade de dano. Tudo somado, entendo que a denúncia satisfaz os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto expôs fatos criminosos de forma clara e com todas as suas circunstâncias, os quais configuram, em tese, os crimes descritos nos artigos 304 e 299 do Código Penal, havendo nos autos indícios suficientes acerca da autoria e materialidade das condutas típicas imputadas ao denunciado. Daí porque o voto pelo recebimento integral da denúncia oferecida contra Silas Câmara, com a declaração da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 4º do Decreto-Lei 368, imputado ao denunciado, bem como a Antônia Lucélia Cruz Câmara e a Luciano Luz da Câmara. É como voto. Eu acompanho o relator, Excelência. Também considero devidamente comprovados os elementos do artigo 41 do Código de Processo Penal, como muito bem descrito, razão pela qual, com a ressalva, inclusive quanto à prescrição positiva, eu acompanho o relator às inteiras. Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu louvo os esforços do eminente advogado que fez da tribuna, mas eu entendo também, como o eminente relator, que estão presentes os pressupostos para o recebimento da denúncia, assentando que eventual excludente de criminalidade deverá ser comprovada ao longo da instrução criminal. Portanto, com o relator integralmente, inclusive no que tange à prescrição por ele reconhecida. Ministro Carlos Brito. Também, senhor Ministro presidente. Carlos Brito. Eu acompanho. Ministro Carlos Brito. Também, senhor presidente, acompanho o eminente relator. Célio Gueice. Certo. Ministro Macorelli. A gente acompanha o relator, ressaltando que o artigo 304 remete aos artigos 297 e 302 do Código Penal, quanto à espécie e à natureza do documento. Por isso, o crime, que é um crime comissivo, ele alcança a fé pública e, subsidiariamente, aquele destinatário da utilização do documento. Acompanho Sua Excelência recebendo a denúncia. Senhor presidente, eu acompanho o voto do eminente ministro relator, mas apenas faço uma observação. Observo, constato da leitura da denúncia, que são dois os fatos objeto da acusação penal. De um lado, a suposta prática do delito de falsidade ideológica e, de outro, o alegado cometimento do crime de uso de documento falso. Imputou-se ao denunciado
prática em nexo em continuidade delitiva do crime de uso de documento falso e em concurso material com o crime tipificado no artigo 299. Quer dizer, esses são, na verdade, os fatos delituosos objeto da imputação penal. Agora, eu observo que o eminente relator reconhece a extinção da punibilidade de um outro fato que não constitui objeto da acusação. Constituiu antes, ministro Celso. É porque essa denúncia veio do juiz do primeiro grau. É o artigo 4º da... O artigo 4º do Decreto-Lei 368. Sim, mas ela não foi ratificada. Eu tenho aqui em mãos a cópia da denúncia e não de mera ratificação de anterior acusação penal. Somente do uso. Só aqui o Procurador-Geral da República, tal, vem oferecer denúncia contra Silas Câmara em razão dos seguintes fatos delituosos. Primeiro fato, há uma descrição a propósito do uso. E o segundo fato, o artigo 299, a falsidade ideológica. De qualquer forma, o próprio Ministério Público pede Mas poderíamos, na verdade... Quer dizer, não haveria objeto. Porque se a acusação penal se circunscreve a dois fatos, eu acho que nós não poderíamos reconhecer extinta a punibilidade a propósito de um terceiro evento. Se eventualmente... A imputação não está na denúncia, na ratificação. Não houve ratificação, houve oferecimento de denúncia. E apenas quanto ao 299 e o 304. A suposta prática dos delitos de uso de documento falso e de falsidade ideológica. Só que o 304 faz remissão a outros dispositivos. É tanto que o pedido, em consequência, diz o eminente Procurador-Geral, requeira a instauração de ação penal, devendo ser observado procedimental, com a condenação do denunciado nas primeiras dos artigos 304, que é o uso, combinado com o artigo 71, e 299, caput, que é a falsidade ideológica, todos o Código Penal. Somente isso. Aqui no início, diz que... presidente, numa peça em que se requeriu diligências, houve referência realmente ao artigo 4º do decreto, né? Mas, posteriormente, não se ofertou a denúncia quanto a esse crime. Né? Mas o parecer final do Ministério Público... Doutora, insiste nesta... houve aí um lapso, com certeza, né? Provavelmente. Senhor presidente, eu indico o adiamento por alguns minutos. Esse não aceita quanto aos delitos objeto de expressa imputação penal, não aceita a tese da prescrição antecipada. Não. Vossa Excelência rejeita, não é? Não. Pois não. Eu estou decretando essa prescrição em relação a esse delito do artigo 4º do Decreto-Lei 368, mas quanto ao mais... Estou recebendo a denúncia. Pois não. Interessantemente, o próprio parecer do Ministério Público Federal, aqui nesta casa, faz alusão à prática do crime relativo ao artigo 4º do Decreto 368/68. Mas a peça não é conclusiva quanto à denúncia. Mas o que importa é a denúncia, quer dizer, que vai delinear, quer dizer, vai deduzir, quer dizer, que vai conter a res in judicio deducta. Quer dizer, esses são os limites temáticos, não é? Traçados pela peça acusatória. Não sei se o crime... Bom, portanto, vista em mesa... Um adiamento por alguns minutos. Pelo Procurador-Geral. Já ainda na fase do inquérito. É possível. Talvez tenha havido menção ao fato na denúncia, sem que houvesse uma imputação relativamente ao crime descrito aqui, nesse... Consta, inclusive, da capa do processo, o nome dos outros réus. Peluso, vou chamar o habeas corpus 86. Consta da autuação. 238. Paciente Francisco Heriberto de Souza, Invetrante Francisco Heriberto de Souza. Qualquer forma... Aqui não tem... Senhor presidente. Tem?
Trata-se de habeas corpus impetrado em causa própria por Francisco Heriberto de Souza, contra acordo da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que unanimemente deu provimento ao recurso especial 274.640, interposto pela acusação para restabelecer a sentença de primeiro grau. O paciente foi processado pela prática dos delitos previstos nos artigos 213, 214, 213 e 214, esses últimos combinados com o artigo 71, todos do Código Penal, e condenado pelo juízo de primeiro grau a pena de 27 anos de reclusão em regime fechado inicial e pela infração do artigo 146, também do Código Penal, a pena de 3 meses de detenção igualmente em regime fechado inicial. Tendo apelado defesa e acusação, o tribunal decidiu textualmente dar provimento parcial a ambos os recursos, ao da defesa, para reconhecida continuidade entre os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, reduzir a pena a 12 anos de reclusão, ao da acusação para afastar a desclassificação do estupro tentado para constrangimento ilegal e fixar o regime fechado para o cumprimento integral da pena. Interpôs a acusação daí recurso especial pleiteando o restabelecimento da sentença no que dizia respeito ao concurso material entre os delitos de estupro e de atentado violento ao pudor. O recurso foi provido e o acordo está assim emendado. Embora no mesmo gênero, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor não são da mesma espécie, o que afasta a continuidade e purifica o concurso material. Nesse pedido de habeas corpus, requer seja concedida a ordem para, restaurando-se o acordo do Tribunal de Justiça, reconhecer a continuidade delitiva entre todos os crimes contra a liberdade sexual pelos quais foi condenado. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. Este é o relatório, senhor presidente. Voto de Vossa Excelência. Senhor presidente. Desculpe. Procurador-Geral da República tem a palavra. Breves observações no sentido de postular a denegação da ordem, na medida em que pretende o paciente impetrante que seja reconhecido a existência de continuação delitiva entre os delitos previstos no artigo 213 e 214 do Código Penal. O Ministério Público reconhece que o objeto jurídico tutelado em ambos os crimes é a liberdade sexual. Todavia, a despeito de participarem desta mesma identidade quanto ao objeto, não são crimes da mesma espécie. Não estão previstos no mesmo tipo penal, não possuem os mesmos elementos descritivos, seja nas formas simples, privilegiada ou qualificada, e de modo que entende que não deve ser reconhecida a continuação. E o faz baseado em precedentes dessa Corte. Eu lembro mais remotamente a decisão do ministro no RE 111.083, um recurso extraordinário, relator ministro Aldir Passarinho, em que ele que sustenta na ementa e afinal que, embora praticados contra a mesma pessoa, não são crimes da mesma espécie e não há como caracterizar-se apenas a continuidade delitiva, tendo-se caso de concurso material. No mesmo sentido, o ministro Eros Grau, no HC 89.770, julgado em 10 de 10 de 2006, no sentido que a jurisprudência dessa Corte está sedimentada, no sentido de que estupro e atentado violento ao poder configuram concurso material e não crime continuado. E, mais recentemente, há decisões do ministro Ricardo Lewandowski, aliás, até reconsiderando um posicionamento anterior que tivera em outro habeas corpus, esse no habeas corpus 96.959, também reconhecendo que a hipótese não admite a continuidade delitiva. Também o ministro Joaquim Barbosa, no habeas corpus 95.705 do Rio Grande do Sul, afirma que na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal não há espaço, no caso, para o afastamento do concurso material e o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de estupro. E cita precedentes da ministra Carmen Lúcia, do ministro Eros, e
inclusive ressalta a consideração de que devem ser considerados crimes hediondos, mesmo independente de que sejam qualificados e praticados sem violência real. Tendo em vista essas considerações e firme nos posicionamentos anteriores dessa Casa, o Ministério Público se manifesta no sentido, como fez por escrito, pela denegação da ordem. Senhor presidente, a posição dominante nesta Corte não admitia reconhecimento de crime continuado entre os delitos de estupro, de atentado violento e ao pudor. Cito várias decisões, e em particular uma que se tornou paradigmática, na qual foi o relator, o ministro Moreira Alves, que assim expôs e justificou sua postura. O plenário desta Corte firmou o entendimento de que os crimes da mesma espécie, a que alude o 51, parágrafo 2º do Código Penal, são os crimes definidos na mesma disposição de lei, no sentido de que lhe dá a doutrina dominante na Itália, ou seja, os delitos tipificados pela mesma norma incriminadora principal, compreensiva das que o agravam ou atenuam, bem como das que o têm como simples atentado. Não é isso que ocorre com relação ao atentado violento ao pudor e à tentativa de estupro, que não são, portanto, crimes da mesma espécie, que implica dizer que, não obstante praticados contra a mesma vítima, não dão margem à continuidade delitiva, uma vez que esta pressupõe, além de outros requisitos, que os crimes praticados... Pois não. Estamos reclamando que o som está um pouco... Tá ruim? Nós não estamos conseguindo ouvir Vossa Excelência. O áudio não está entender, pelo menos. Não há muita importância do meu ponto de vista, porque é uma posição contrária à minha. Mas, enfim, é o que está no RS 100.788, em que Sua Excelência reconheceu, acompanhado pelo plenário, que atentado e estupro não eram crimes da mesma espécie. Permito-me, no entanto, senhor presidente, com o devido respeito, discordando e aderir à posição que já foi adotada pela primeira turma, num julgamento também muito recente no HC 89.827, da qual foi o relator o ministro Carlos Brito, e durante o qual o ministro Sepúlveda Pertence sustentou. Para negar a continuação delitiva entre estupro e atentado violento ao pudor, não me basta as circunstâncias de não serem crime definido pelo mesmo tipo penal. A meu ver, são crimes da mesma espécie para este efeito. Agora, a mim me impressiona é se são ou não crimes praticados em continuação do outro contra a mesma vítima nas mesmas circunstâncias. Tal precedente acompanha, aliás, a antiga decisão também desta Corte, que ao julgar o REC 562, da qual foi relator o ministro Munhoz Soares, já reconhecer a possibilidade de aplicação do artigo 71 do Código Penal a caso de estupro e de atentado violento ao pudor praticados nas mesmas circunstâncias e contra a mesma vítima. Verifico que o acordo do Tribunal de Justiça declarou, neste caso, que os delitos sexuais imputados ao órgão paciente foram cometidos nas mesmas circunstâncias, de condições de tempo, lugar, modo de execução e mesma vítima, e por isso aplicou-lhes as regras do crime continuado. O acordo do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento a recurso do Ministério Público, não negou nem questionou a situação de fato reconhecida, mas apenas assentou que os crimes pelos quais o paciente foi condenado não são da mesma espécie. É, pois, incontroverso que os fatos foram cometidos em idênticas circunstâncias de tempo, espaço, forma de execução e contra a mesma vítima. Sendo assim, a questão que se propõe é saber se os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor podem ser considerados crimes da mesma espécie para fins de aplicação do artigo 71 do Código Penal, que alude ao fato de o agente ter praticado mediante mais de uma ação ou omissão 2 ou mais crimes da mesma espécie. O artigo 71, portanto, não se refere a crimes previstos no mesmo dispositivo legal. A expressão é bem outra. Manuel Pedro Pimentel afirma numa apurada monografia a respeito do tema que, textualmente, a resposta nos é dada pelos penalistas patrícios de modo semelhante ao objetivado pelos escritores italianos, fugindo à rigidez de um entendimento excessivamente restritivo do conceito. Nesse sentido, subscreve o entendimento de Magalhães de Noronha de que são da mesma espécie não somente os crimes previstos no mesmo artigo, mas também os integrados pelos mesmos elementos subjetivos e objetivos quando a distância que os separa é mínima.
Tal proposição traduz-se, como lecionava o grande Frederico Marx, em que a exigência de serem os crimes da mesma espécie, dizia Sua Excelência, não significa que todos os delitos praticados devem enquadrar-se no mesmo artigo da lei penal. O que se deve procurar, como ensinam Bettiol e Delitala, é a unidade da regra preceptiva. Basileu Garcia ia além, ao defender que são da mesma espécie os crimes que concernem a lesão do mesmo bem jurídico, desde que praticado mediante um só desígnio criminoso, uma só resolução ou uma só ideação. Sem distinções nem temperamentos, tal formulação parece, todavia, demasiado ampla. Eu retorno aqui à lição de Pimentel, para lembrar que há casos em que o bem jurídico patrimônio, por exemplo, é atacado por condutas inteiramente diversas, como, por exemplo, furto e apropriação indébita. De fato, a solução, a meu ver, está em observar não apenas o bem jurídico tutelado, que pode sê-lo em vários dispositivos, mas ainda e, sobretudo, a presença de outras dimensões específicas comuns entre os fatos e, como tais, capazes de reconduzir a uma só espécie distintos tipos penais, como acenava Cláudio Fragoso. Crimes da mesma espécie, dizia o grande penalista, não são apenas aqueles previstos no mesmo artigo de lei, mas também aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico e que apresentam, pelos fatos que os constituem ou pelos motivos determinantes, caracteres fundamentais comuns. É o que, em termos mais precisos, na moderna doutrina, a qual, sintetizada por Juarez Cirino dos Santos, identifica crimes de igual espécie a fatos típicos equivalentes, tanto do ponto de vista objetivo como do tipo subjetivo, implicando tal equivalência, entre outras, a correlação representada pela lesão de igual bem jurídico, embora em diversos estágios de realização, por exemplo, tentativa e consumação, ou níveis distintos de proteção, como no furto simples e qualificado, ou mesmo protegido por diferentes tipos penais, como, por exemplo, injúria e difamação, furto e apropriação indébita, e em que a equivalência do tipo subjetivo supõe um dolo unitário de caráter geral ou de continuação, cuja necessidade é determinada pela própria natureza do crime continuado. A relação de continuação só pode existir no contexto de um programa ou projeto de realizar determinadas ações típicas em condições comuns de tempo, lugar, modo de execução, etc. E é determinante para a delimitação do delito continuado a existência de um autêntico dolo global, como diz Jeschek e Weigand, que deve compreender o resultado global do fato nas suas dimensões essenciais, de acordo com o lugar, o tempo, a pessoa do ofendido e a forma de comissão, de modo que os atos individuais se apresentem apenas como realização sucessiva de um todo querido unitariamente. Ora, os crimes previstos nos artigos 213 e 214 do Código Penal não só possuem o mesmo objeto jurídico, a liberdade sexual, como compartilham semelhanças no tipo objetivo, constrangimento mediante violência ou grave ameaça, no tipo subjetivo e nos modos de consumação. Quando praticado nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e forma de execução, e como sucedeu neste caso, contra a mesma vítima, configuram, por todas essas razões, uma evidente hipótese de continuidade delitiva. A redução conceitual da figura à identidade de natureza e não à de espécie dos crimes, como tem prevalecido, pode, a meu ver, conduzir a situações absurdas, como, por exemplo, punir mais levemente 2 atentados violentos a pudor consumados do que um estupro consumado e o atentado violento ao pudor tentado. Tal absurdo, que não se ajusta ao princípio da racionalidade da pena, já o advertiu com outros exemplos avisado doutrina, e aqui me remeto, senhor presidente, à doutrina, que não vou citar. Como salientava Basileu Garcia, o conceito de crime continuado foi concebido em homenagem ao princípio da equidade como tratamento jurídico a uma particular manifestação delitiva que reclama de justiça uma aplicação penal diversa da pura e simples acumulação do concurso material. Zaffaroni, aliás, a esse respeito, faz uma interessante observação a respeito de que, se fosse outra a disciplina penal, nós chegaríamos ao seguinte absurdo.
Se um empregado que precisasse de R$ 365 para realizar um certo intento, ele todo dia furtasse R$1, ele seria processado por 365 crimes se o fizesse todo dia durante o ano. Daí, admito o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, desde que presente todos os demais requisitos conceituais que se devam extrair do artigo 71 do Código Penal e que na espécie, a meu ver, coexistem. E, ademais, senhor presidente, eu verifico que o tribunal dispôs sobre o regime de cumprimento de pena em desacordo com a nossa jurisprudência, de modo que o meu voto está concedendo a ordem para, cassando o acordo recorrido, restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E defiro ainda a ordem de ofício para autorizar progressão de regime, caso a ele, segundo a decisão do juiz de execução e nos termos da nossa assentada jurisprudência, faça jus o paciente nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. É como voto, senhor. Portanto, concede. Concedo a ordem e concedo ordem de ofício para autorizar, teoricamente, a progressão de regime, desde que o juiz de execução verifique a coexistência dos seus requisitos. Senhor presidente, Vossa Excelência me concede a palavra? Ministro Lewandowski. Eu tenho uma posição, data vênia, contrária, que sustentei na primeira turma, em acórdão que foi mencionado, inclusive, pelo ilustre Procurador-Geral da República. E eu peço licença aos eminentes pares de pensar alguns trechos deste acórdão, que é curto, para talvez situar o plenário com relação à matéria, trazendo um outro ponto de vista sobre essa questão que o ministro Peluso tão bem desenvolveu. Naquele acordo, senhor presidente, eu dizia o seguinte, que a questão central, que é semelhante a esta, em debate resume-se à possibilidade de caracterização da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal entre os crimes de atentado violento ao pudor e estupro, praticados contra a mesma vítima, ou se as penas devem ser somadas em concurso material, figura do artigo 69 do mesmo diploma legal. Tal matéria, eu dizia então, ao que parece, ainda não se encontra inteiramente pacificada nesta turma, que é na primeira turma. E dizia eu, então, senhor presidente, que eu me recordava que na sessão de julgamento do dia 27 de 2 de 2007, o ministro Carlos Brito, que foi relator do HC 89-827, o qual versava, entre outros pontos, sobre idêntica matéria, firmou o entendimento no sentido de que as penas dos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, quando praticados contra a mesma vítima, mas de forma autônoma, especialmente quando o atentado não é praticado como, entre aspas, prelúdio ao coito, e no caso concreto o atentado teria ocorrido inclusive após a consumação da conjunção carnal, deveriam, diz o ministro Brito, ser aplicadas em concurso material, afastada, portanto, a continuidade delitiva. Apesar de a ministra Carmen Lúcia tê-lo acompanhado, o ministro Sepúlveda Pertence divergiu, asseverou que esses crimes são considerados da mesma espécie e, por isso, sempre que atendidos os demais requisitos do artigo 71 do Código Penal, ou seja, praticados sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, estaria configurada a continuidade. Eu, por outro lado, acompanhei a divergência. No entanto, após refletir mais uma vez a respeito do tema, sobretudo à luz das peculiaridades do caso concreto, encaminho minha conclusão em sentido diverso. Em primeiro lugar, destaco com a devida vênia que se mostra temerário o argumento de que sempre que o atentado violento ao pudor ocorrer como prelúdio ao coito, será enquadrado como crime continuado. Isto porque a legislação penal brasileira adotou entendimento restrito no que tange à exegese da expressão conjunção carnal. Assim, todos os atos libidinosos que não sejam necessariamente, isto é, naturalmente antecedentes ao estupro, assumem os contornos de outra figura típica, qual seja a de atentado violento ao pudor. O coito anal, por óbvio, como era o caso na espécie, não configura antecedente necessário à conjunção carnal. Quando praticado de forma independente, antes ou depois da conjunção carnal, revela comportamento autônomo, que se enquadra em figura típica do Estatuto Penal.
É preciso, assim, examinar caso a caso para verificar se a intenção do agente foi a de cometer 2 ou mais crimes de forma independente, ou se o seu desígnio consistiu mediante uma única ação constranger a vítima. A resposta a tal indagação indicará se as penas desses crimes, quando cometidos conjuntamente contra uma mesma vítima, serão computados segundo a sistemática do concurso material ou da continuidade delitiva. E aí eu analiso a sentença no caso concreto e cheguei à conclusão que, pela descrição dos fatos, porque, primeiramente, o paciente, naquele habeas corpus, então, praticou o coito anal e depois, em seguida, o estupro, até com uma certa dilação temporal. E aí dizia eu, segundo tal descrição dos fatos, o agente cometeu, a meu ver, 2 crimes autônomos. O propósito do réu foi duplo, isto é, o de constranger a vítima a submeter-se primeiro a um coito anal e depois a uma conjunção carnal, revelando evidente a prática de 2 delitos em concurso material. Desse modo, sem que se esteja aqui a reexaminar o conjunto probatório, mas apenas o de examinar o enquadramento legal dos fatos sobre os quais inexiste controvérsia, é possível concluir pelo acerto da decisão ora atacada. Então, naquele HC, eu estava, então, denegando a ordem, não reconhecendo a continuidade delitiva, mas sim o concurso material, porque, pela análise que fiz dos autos, o paciente, então, de forma autônoma, desejou 2 resultados diversos. Então, com devido respeito, a minha conclusão, pelo menos neste primeiro momento, seria divergente da do eminente relator. Senhor presidente, só 2 observações, senhor presidente. Primeiro, que no caso aqui não há dúvida nenhuma de que o tribunal local reconheceu continuidade delitiva e, portanto, reconheceu que havia um projeto, ou como disse Juarez Cirino, um programa de cometer aqueles crimes em continuação. Em segundo, não se pode reduzir o caso à hipótese de uma ação, comissão de mais de um crime mediante uma ação. A comissão de mais de um crime mediante uma ação é o concurso formal do artigo 70. Nós estamos aqui exatamente na hipótese do 71, que tem por pressuposto, ou mais do que pressuposto, como condição objetiva da hipótese, que é o cometimento de mais de um crime da mesma espécie, mediante mais de uma ação. Isto é, não se trata de concurso formal. Se fosse concurso formal, numa só ação, não estaria resolvido. O problema todo é discutir. Quando há havendo mais de uma ação, se comete mais de um crime, se, segundo essas circunstâncias todas, no caso, foram tidas como coerentes de um programa, isto é, de uma prática continuada, se pode reconhecer ou não se pode reconhecer a continuidade delitiva. Aliás, a nossa turma, recentemente, reconheceu a continuidade delitiva contra crimes patrimoniais que não estavam compreendidos do mesmo dispositivo legal. Eu não tenho agora, infelizmente, aqui o número, mas nós reconhecemos que, em tema de patrimônio, a prática de mais de um crime mediante mais de uma ação pode representar continuidade delitiva. Eu não sei bem por que, em matéria sexual, isso não poderia ser reconhecido. Aqui a descrição dos fatos impressionam pelo parecer do Ministério Público. Aqui se relata o seguinte: o paciente foi condenado nos artigos 213 uma vez, 214 3 vezes, 213 14 por 2 vezes em continuidade delitiva, todos no Código Penal. Momentos diferentes. Aí a descrição dos fatos é a seguinte: os crimes sexuais foram praticados em sequência contra as vítimas Antônia, atentado violento ao pudor, em 13 de 5 de 1998. Graziella, atentado violento ao pudor, 17 de 6 de 1998, portanto, mais de um mês depois. Amanda, estupro, em 17 de 8 de 98, quase 2 meses depois. Karina, atentado violento ao pudor, 2 de 10 de 98, e Elaine, estupro e atentado violento ao pudor, 14 de 10 de 1998. São fatos que vão se repetindo ao longo do tempo, com um lapso temporal considerável, a meu ver, com devido respeito, revelando desígnios autônomos no sentido de praticar crimes distintos e definidos, isolados, que podem ser definidos de forma isolada e particularizada. Posso votar, presidente?
Ministro Peluso. Presidente, eu só estou voltando ao exemplo que foi dado pelo Zaffaroni, que, levado isso às últimas consequências, esse hipotético criminoso ele seria condenado a 365 crimes. Mas nem idênticos, precisa levar as porque últimas consequências. entre o primeiro crime praticado no dia do primeiro dia do ano e o praticado no último dia do ano, todo dia uma continuidade. Vamos ouvir a voz feminina. A redução, esse aqui é o problema que me parece fundamental, senhor presidente, é que o problema da continuidade, do crime continuado, da continuidade delitiva, é um problema de equidade, como o Basileu bem lembrou. É um problema de não levar a exacerbação penal às últimas consequências para impor uma pena extremamente, inobstante a gravidade do delito, e não é porque ser de ordem sexual que é o mais importante do mundo, porque os crimes contra o sexo não são os crimes mais graves do mundo, é que pode levar, na prática, a uma exacerbação que não corresponde a nenhuma das finalidades da pena, senão aquela de, simplesmente, vamos dizer, de finalidades que hoje já não são consideradas pela ciência penal. Só de mera retaliação pura. Pois é, pura retaliação, vingança estatal. Presidente, eu peço vênia ao ministro relator, mas eu me mantenho na linha da jurisprudência. Aliás, foi citado aqui até um precedente de cujo julgamento eu participei, eu mesmo sendo relatora. Eu considero que os crimes são do mesmo gênero, mas não da mesma espécie, e por isso mesmo, tal como posto pelo ministro Lewandowski, foram crimes autônomos praticados em momentos diferentes, contra vítimas diferentes, com intenções diferentes, portanto, e neste caso, portanto, esses crimes nem possuem os mesmos elementos, um mesmo elemento que pudesse caracterizar a continuidade delitiva. O ministro Lewandowski tratou, inclusive, de enfatizar o que está nas cópias dos autos, em que não há nenhuma conexão temporal, tal como realçado pelo Ministério Público, neste caso, com uma defasagem temporal significativa entre os fatos praticados, razão pela qual, como disse, peço vênia ao ministro relator, mas me mantenho na posição que já adotava anteriormente, não tendo me convencido dos belíssimos argumentos do voto, e sigo a divergência iniciada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Eros. Senhor presidente, eu vou considerar o precedente que nós tivemos recentemente na segunda turma, vou considerar o que eu chamaria o argumento Zaffaroni e vou acompanhar o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Eu também vou seguir um precedente recentíssimo da segunda turma da minha relatoria, habeas corpus 95.705, julgado em março de 2009. E vou pedir vênia ao ministro relator para acompanhar a divergência. Ministro Carlos Brito. Não ouvi o voto do ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência fica com... Eu sigo um precedente da minha relatoria, julgado em março último, pela segunda turma, habeas corpus 95.705. Acompanha a divergência. Acompanha a divergência. Eu também, senhor presidente, peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência, lembrando, na linha do voto do ministro Lewandowski e da ministra Carmen Lúcia, que o tema, pelo menos na nossa primeira turma, está pacificado, no sentido de somente reconhecer a continuidade delitiva quando as condutas, ou quando as condutas exatamente não são autônomas. Quando as condutas são autônomas e a verdadeira ação, a ação em concreto do acusado, significa satisfazer a sua lascívia por vários modos, a que corresponde a esses vários modos, correspondendo digamos, uma constrição à liberdade sexual da vítima, uma constrição multitudinária também à liberdade sexual da vítima, nós temos assentado que o caso é mesmo de concurso material de crimes. E eu cito
o habeas corpus 95923, de minha relatoria, o habeas corpus 95629, também de minha relatoria, mas contando sempre, eu não sou capaz de me lembrar como tem votado o ministro Marco Aurélio, mas os ministros Lewandowski, Menezes Direito, Carmen Lúcia, né, perfilham esse entendimento de que é preciso mesmo separar as duas figuras penais, né, do atentado violento ao pudor e do estupro em cada caso concreto. O caso concreto é que é o definidor da continuidade delitiva ou não, ou da autonomia das condutas e, por consequência, da separação dos crimes. O ministro Lewandowski colocou nos devidos termos o meu voto. Em que sentido eu tenho votado, fazendo sempre a distinção a partir do caso concreto. Conforme disse, não tenho me lembrado do voto do ministro Marco Aurélio, mas desses outros que citei eu me lembro bem, e por isso eu peço vênia ao ministro Peluso para acompanhar a divergência. Também eu, senhor presidente, vou pedir vênias ao ministro relator para rememorar voto que proferi no habeas corpus 91.370, decisão de 20 de maio de 2008, em que a segunda turma novamente reafirmou que não há falar em continuidade delitiva dos delitos de estupro e atentado violento ao pudor. Eu referia naquele precedente a precedentes dos ministros Carlos Veloso, HC 70.427, e do ministro Ilmar Galvão, o HC 68.877. Mas a essas referências eu agrego mais ainda a revisão criminal 4.762, de relatoria do ministro Moreira Alves, o HC 70.334, de relatoria do ministro Sidney Sanches, o RE 111.083, de relatoria do ministro Aldir Passarinho, o HC 83.453, da relatoria do ministro Carlos Veloso, o HC 89.770, da relatoria do ministro Eros Grau, o HC 95.413, de relatoria do ministro Menezes Direito, e o mais recente, o HC 88.466, de relatoria do ministro Carlos Brito. Todos estes precedentes seguem na mesma linha que adoto. É o voto convênio do relator. Presidente, creio que não estamos aqui a perquirir absorção. Absorção pelos atos praticados e que consubstanciariam o atentado violento ao pudor pelo tipo do 213, o estupro. Estamos a versar a continuidade delitiva. E, sob o ângulo da continuidade delitiva, em primeiro lugar, devemos observar que o que se contém no artigo 71 é uma norma que visa beneficiar o agente. E, em se tratando de uma norma que vise beneficiar o agente, não se pode partir na interpretação de uma ótica que acabe por prejudicá-lo, inserindo até mesmo no preceito exigências que nele, preceito, não se contém. Presidente, sob o ângulo dos crimes, nós temos que ambos, o atentado violento ao pudor, pouco importando a extensão do atentado, se ficou o agente nas simples preliminares ou não, visando o estupro, o atentado e o estupro estão sob a ótica dos crimes contra os costumes. E mais,
crimes contra os costumes presente a liberdade sexual. Não tenho como afastar que, no caso, são crimes da mesma espécie. E aí ressaltou o relator que, em si, tivemos a coincidência quanto à maneira de execução, quanto ao lugar, quanto ao tempo, já que não houve um interregno maior do que a jurisprudência veio consagrar como período a ser neutralizado, espaço de tempo superior entre um crime e outro a 30 dias. Presidente, pouco importa a existência de vítimas diversas para concluir-se, exigindo-se vítima única pela continuidade delitiva, porque o parágrafo único do 71 do Código Penal versa justamente situação concreta, autorizando o aumento da pena mais grave até o triplo, situação concreta em que se tem vítimas diferentes e o crime é crime doloso, como na espécie. E vejo, presidente, que se colocou no ângulo político-normativo os dois crimes sob o ângulo da penação, como se estivessem no mesmo patamar, se colocou os dois crimes na mesma vala. Ou seja, não cabe sequer acionar o 71 no que direciona a tomada de empréstimo da pena mais grave, considerados crimes diferentes, para chegar-se ao aumento, e aqui o aumento pode ir até o triplo, não é o aumento da cabeça do artigo 71, de 1/6 a 2/3, né? No caso concreto. Presidente, para demonstrar o entrelaçamento, vamos partir para uma ficção jurídica. Imaginemos que o ordenamento jurídico em vigor não versasse como versa o atentado violento ao pudor e que, consideradas práticas presente a liberdade sexual, não se chegasse ao estupro. Caminharíamos ou não caminharíamos para a tentativa? Não houvesse o tipo autônomo do atentado violento ao pudor, caminharíamos para a conclusão sobre a tentativa, o que demonstra que esses crimes são crimes da mesma espécie e estão entrelaçados. Não vejo, presidente, como se distinguir também, e aí devo me redimir, considerado o precedente referido, em que atuou como relator na primeira turma o ministro Ricardo Lewandowski, no habeas 96.959, não podemos partir porque estaríamos a cogitar de um requisito não contemplado no artigo 71 do Código Penal para a gradação do atentado. Se, por exemplo, ficou restrito ao que eu apontei numa picardia carioca como preliminares, ou se chegou até mesmo ao coito anal. Não cabe essa distinção. O que requer o preceito é que se tenha crimes, duplicidades, da mesma espécie,
E aqui não vejo como se assentar que o atentado e o estupro não são crimes da mesma espécie. Reconheço que a jurisprudência do tribunal se sedimentou no sentido de afastar-se o 71 do Código Penal, mas sempre é hora de evoluir-se para se homenagear a ordem jurídica e o que se contém em termos de normatividade. Acompanho o presidente, o relator, e acompanho o relator apontando que o Código Penal italiano foi além para cogitar, em se tratando de atentado violento ao pudor e de estupro, para cogitar da absorção. Presente crime único e não duplicidade delitiva que atrai, segundo a regência pátria, atrai um instituto que é diverso do Instituto da Absorção, que é o Instituto da Continuidade Delitiva. Acompanho o relator concedendo a ordem. Senhor presidente, quero registrar inicialmente um fato que não mais constitui evento singular ou peculiar. Refiro-me à circunstância de que esse habeas corpus constitui a demonstração mesma da plena acessibilidade do Supremo Tribunal Federal a qualquer pessoa, mesmo aquelas pessoas desprovidas de recursos financeiros e que, do fundo do cárcere, manuscrevem uma petição inicial impetrando em seu benefício uma ordem de habeas corpus. E mais importante ainda, o comportamento do eminente ministro Peluso revela a seriedade com que o tribunal aprecia esses pleitos, não importando se bem ou mal fundamentados juridicamente, mas o que é importante é o fato de que o tribunal dispõe-se, por seu próprio plenário, a discutir, a partir de tal provocação formal, uma tese que tem merecido um amplo debate em ambas as turmas. Mas, como salientei, senhor presidente, esse não é mais um evento singular, um fato extraordinário na vida do tribunal. Muito ao contrário. E há um precedente muito expressivo, refiro-me ao HC, que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio, em que o Supremo reformulou a sua própria orientação e veio também numa petição inicial subscrita no fundo do cárcere, veio a declarar a inconstitucionalidade, em controle incidental, do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Eu friso esse aspecto porque cada vez mais observo essa possibilidade que se concretiza a cada momento de acesso de qualquer pessoa ao Supremo Tribunal Federal, à jurisdição desta Corte. Eu vou pedir vênia, no entanto, senhor presidente, ao doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro relator, voto que realmente enriquece o julgamento, mas eu tenho uma posição diversa e que tenho expressado em decisões proferidas nesta Corte, como no HC 95071 do Rio Grande do Sul e no HC 97662 de São Paulo, onde essa mesma questão foi discutida. Eu entendo, considerados os precedentes e o próprio magistério doutrinário
referidos nessas decisões, e a que aludiram agora os eminentes ministros que acompanham a corrente divergente. Entendo que, numa situação como esta, ora em exame, não se revela possível o reconhecimento do nexo de continuidade delitiva. Sim, senhor presidente, com todas as vênias, eu acompanho a divergência iniciada pelo voto do eminente ministro Lewandowski. Eu também gostaria de me manifestar a propósito, já chamava a atenção, o fato de se ter uma petição manuscrita e que dirigida aparentemente contra uma decisão do STJ, que não existe. O eminente relator apontou que, na verdade, a última decisão fora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Daí o exame da questão, na perspectiva da acusação do habeas corpus de ofício. Isso quanto à progressão, né? Isso é quanto à progressão. Também. Né? E acho extremamente importante que se ressalte este aspecto quanto à acessibilidade da Corte, mesmo sem advogado, como ocorreu neste caso. Eu peço vênia à maioria já formada para me filiar à tese sustentada a partir do voto do relator, ministro César Peluso, entendendo que também aqui haveria de se acolher a possibilidade, a admissibilidade da continuidade delitiva. Tenho voto nesse sentido, mas não vou me estender, proclamo o resultado. Portanto, o tribunal concede a ordem de ofício quanto à progressão? Quanto à progressão, entendo que não há nenhuma dúvida, né? Desde que foram feitas as verificações, né? Que Vossa Excelência já colocou no seu voto, né? Acho que está concedido, e negou-se quanto a, indeferiu-se quanto à possibilidade de continuidade delitiva na espécie. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência. Já estou pronto. Realmente, o apuratório englobou a questão do crime do artigo 4º do Decreto 368. No entanto, o Procurador-Geral da República só formulou denúncia com relação àqueles dois fatos. Eu reformulo, portanto, meu voto para me limitar a acolher a denúncia contra Silas Campos, recebimento integral da denúncia contra Silas Câmara, pelos dois crimes já mencionados. Não, nenhuma dúvida quanto a isso. Portanto, recebida a Estamos denúncia em relação à falsidade voto do ideológica, ao relator. uso de Documento falso. Documento falso. Senhor ministro, vamos fazer uma breve interrupção e voltamos.